Hoje eu quero refletir com os irmãos a seguinte palavra: quando Deus está no controle, nada pode dar errado. Essa palavra está baseada em Gênesis capítulo 39, que fala sobre a trajetória de José, o sonhador. Todos nós somos sonhadores. Temos sonhos que são frutos da nossa imaginação. Temos sonhos que são propósitos de Deus em nossas vidas. José foi um sonhador e interpretador de sonhos. Deus o escolhera para ser um líder, um grande governador em terras estranhas e idólatra, o Egito. Nem José sabia da dimensão da responsabilidade que Deus preparava para ele. Mas para o sonho de José ser concretizado por Deus, ele teve que passar por várias etapas na sua vida que foram difíceis e desafiadoras. Esta palavra vai nos incentivar a crer nos planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Por mais difícil e desafiadora que seja, basta apenas você confiar em Deus e deixar Ele agir a seu favor. A primeira lição que nós vamos aprender em Gênesis capítulo 39 e Gênesis 37, do 26 ao 29 é: José teve que aprender a lidar com ódio, inveja e traição. A Bíblia fala que por amor a Deus seremos odiados e perseguidos e caluniados e por aí vai. São situações que precisamos enfrentar a lidar pela graça de Deus. Quando José revelou seus sonhos a seus irmãos, ele foi perseguido, odiado por seus irmãos. Amados, nem todos os sonhos, nem todos os projetos que Deus tem para nós precisa ser revelado. Precisamos aprender a amadurecer nossos sonhos e os projetos que Deus tem para nós em nossos corações através da oração. Da oração e nossa intimidade com Deus. A segunda lição e situação, José teve que aprender a lidar com a solidão. Nem sempre a solidão é algo maléfico. Às vezes Deus vai querer andar a sós com você, para polir, ensinar, corrigir e te preparar para ser uma grande pessoa. José foi arrancado dos braços amoroso e protetor de seu pai e da sua família. José viveu por um bom tempo preso nos cárceres do Egito. José viveu por um bom tempo na solidão. E muitas vezes, meus queridos e minhas queridas irmãs em Cristo, Deus vai te colocar em situação de solidão, mas não para você sofrer, mas porque Deus quer tratar com você. Deus quer te ensinar algo importante. Deus quer que você cresça em determinadas áreas. E muitas vezes a solidão faz parte de um plano de Deus tremendo e maravilhoso para a sua vida. A terceira lição é: José tornou-se escravo. O escravo não tem direito de escolha. O escravo só obedece, só cumpre ordens. A escravidão traz instabilidade emocional, física e muitas vezes espiritualmente. José aprendeu a ser escravo e agiu como o melhor escravo e foi o destaque. Amados, muitas vezes Deus vai tirar todas as condições que você tem. Muitas vezes você tem um conhecimento, às vezes você pode ter algo guardado que te faz com que você seja forte ou que te dê segurança, mas vai chegar momentos que Deus vai te fazer uma pessoa totalmente dependente dEle. Chegará um dia que você vai ser uma pessoa que vai depender 100% da presença de Deus. Ou seja, Deus vai te ensinar a ser obediente, ouvir a sua palavra, seguir as suas leis, seguir os seus princípios e assim por diante. E quando José entrou no mundo da escravidão, quando José tornou-se escravo, foi o momento em que ele mais dependeu de Deus. Foi o momento em que ele aprendeu a confiar mais em Deus e a colocar os seus dons em prática. A partir do momento em que José tornou-se escravo, não tinha mais o direito de escolha. A Bíblia confirma: o Senhor era com José em Gênesis capítulo 39. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo no momento da escravidão, mesmo sendo preso injustamente, a Bíblia fala que o Senhor era com José. A quarta situação, ou a quarta lição que nós vamos aprender é: José recusou-se a andar nos caminhos do pecado. José, ele era escravo, ele deveria também obedecer às ordens da mulher de Potifar. E diz a palavra de Deus que a mulher de Potifar o aliciava todos os dias para cometer adultério. José, sendo escravo, poderia ou não obedecer à mulher de Potifar?
sendo que ele era um escravo da mulher de Potifar. Mas diz a palavra de Deus que José se recusou a deitar com Potifar, porque o seu coração estava totalmente ligado a Deus. José amava a Deus acima de qualquer coisa. José temia a Deus. José guardava as leis e os princípios de Deus. E diz a palavra de Deus que José foi preso de forma injusta porque recusou-se a deitar com a mulher de Potifar. Muitas vezes, meus amados, a nossa fidelidade a Deus, muitas vezes o nosso amor a Deus, muitas vezes o nosso temor a Deus poderá nos colocar em situações desembaraçosas. Mas eu quero te dizer que essas situações desembaraçosas um dia se tornará algo tremendo na sua vida. Diz a palavra de Deus que mesmo José sendo preso injustamente, Deus era com ele, Deus estava com ele. Vale mais a pena você ser preso injustamente, sabendo que Deus está com você, do que você cometer erros, coisas ilícitas e Deus se distanciar de você. A quinta lição é: José apropriou-se de oportunidade. José poderia estar dentro daquele cárcere, daquela prisão, reclamando, murmurando, questionando a Deus. José poderia estar reclamando de Deus: ó Deus, por que eu estou aqui nesta prisão? Eu simplesmente obedeci a tua lei, eu simplesmente fui fiel a ti e agora estou aqui preso de forma injusta, poderendo ser condenado à morte. Não, diz a palavra de Deus que mesmo dentro da prisão, José deu o melhor de si. Ele era um dos ajudantes do cárcere, da pessoa que cuidava da prisão. José sempre se dedicou, sempre mostrou seus talentos e dons. Isso quer dizer o que, meus amados irmãos? Independente da situação que você esteja passando, independente da dificuldade que você esteja passando, sempre mostre o seu melhor, sempre coloque o seu melhor, seja qual for a situação, seja qual for a dificuldade, sempre coloque o seu melhor, mostre o quanto você é valioso, mostre o quanto você é precioso. E diz a palavra de Deus que José, ouvindo a história daqueles dois homens sobre seus sonhos, José não perdeu tempo. Ele falou: olha, eu tenho o dom de revelar sonhos, eu tenho um dom de revelar sonhos. E ali dentro da prisão, José revelou os sonhos daqueles dois homens. E um daqueles homens ele pediu: olha, lembra-te de mim quando você estiver diante de Faraó. Amados, às vezes Deus vai te dar oportunidades em situações totalmente críticas. Às vezes você vai estar passando por momentos críticos, momentos terríveis, momentos que você acha que não tem mais solução, não tem mais saída, mas eu quero dizer algo para você. É nesses momentos que você precisa estar atento, porque muitas vezes o Senhor entra com a libertação, muitas vezes o Senhor entra com uma direção e você, por estar murmurando, não vai conseguir ver essa grande oportunidade que Deus está colocando na sua vida. A sexta lição: José foi ousado. Ao ser chamado diante de Faraó, José não teve medo, ele foi diante de Faraó e ele lá revelou o sonho de Faraó para todos. E mesmo diante de Faraó, José não se prostrou diante de Faraó, porque José foi temendo a Deus, José foi confiando em Deus. Amados, ousadia é algo que Deus sempre vai exigir e querer de nós. Se você quer ser uma pessoa próspera na sua vida financeira, na sua vida espiritual, Deus vai querer que você seja ousado. Deus vai querer que você confie nele 100%. E Deus vai querer que você use os seus dons e talentos a seu favor também. Amém? Então, essa é uma das lições preciosas que Deus nos ensina através da vida de José. E eu quero fazer a seguinte conclusão fazendo algumas perguntas. O que em nossas vidas precisa ser transferida para as mãos de Deus para que possamos ter sucesso completo, para que os propósitos de Deus venham a se cumprir em nossas vidas? Se possível for, estamos dispostos a enfrentar situações difíceis e complicadas para alcançarmos os propósitos de Deus em nossas vidas? A Bíblia fala que em todo o tempo Deus era com José e hoje Ele é e confirma que Ele está conosco ao nosso lado também. Fique na paz do Senhor e até mais.